Sejam bem-vindos de volta. Estamos caminhando já para o bloco final do nosso Festival Futuros Possíveis. Lembrando que agora só esse auditório, que é o Aquário, que vai receber palestras. Oficinas estão terminando, mas palestra agora só aqui no auditório Aquário mesmo. E a nossa próxima palestra vai ser com um homem que foi considerado pela revista Nature Medicine um dos 11 jovens cientistas mais promissores do mundo em 2023. Eu quero chamar aqui no palco o Michel Lourenço, para ele vai apontar para a gente o que a gente precisa fazer para manter o desempenho cognitivo em um futuro em que viveremos cada vez mais. Uma salva de palmas para o Michel. O tema da palestra é O Cérebro do Futuro, um olhar da neurociência sobre o desempenho cognitivo. Michel, que é professor de neurociência na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos. Eu estou bastante feliz de estar aqui. Eu quero agradecer o convite da organização, Yuri, Priscila, muito obrigado. Acho que esse é um festival bastante interessante, porque nos permite permear por assuntos bastante diversos e pensar como que vai ser, na verdade, a humanidade daqui a algum tempo para nós e para os nossos descendentes, filhos, netos, etc. Bom, eu acho que eu tive esse desafio aqui de falar um pouco sobre o cérebro do futuro, que é um assunto também que, assim como alguns outros que foram aqui discutidos, podemos passar, enfim, horas, talvez dias, conversando sobre. Então, eu resolvi dividir essa apresentação em duas partes. A primeira delas vai ser para contar um pouquinho de coisas que a gente tem feito e estudado no laboratório, que tem muito a ver com o envelhecimento e com a doença de Alzheimer. E a segunda parte vai ser para fazer umas reflexões assim um pouco diferentes e exercitar o meu cérebro em particular sobre como eu acho que o futuro vai estar e quais são os desafios que a gente precisa lidar no que tange, no que diz respeito à neurociência. Então, novamente, agradecer muito o convite, por essa introdução generosa também, e tentar contar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui na UFRJ, no nosso grupo de pesquisa. Bom, nós temos um desafio que eu acho que já não é novidade para ninguém, que a população está envelhecendo. Então, a gente precisa pensar nisso como uma questão de saúde pública. A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer sem que tomemos algumas iniciativas que são importantes para que nos mantenhamos saudáveis à medida em que nós envelhecemos, né? Todo mundo gostaria de envelhecer de uma forma zen, saudável, sem muitas preocupações, e isso passa, claro, por cuidar da nossa saúde, especialmente da saúde do nosso cérebro. Como eu acabei de mencionar para vocês, nosso grupo de pesquisas tenta estudar um pouco do que acontece, quais são as mudanças que acontecem no cérebro que levam à demência e levam à doença de Alzheimer. É de conhecimento público que a doença de Alzheimer tem a perda de memórias como principal característica, principal sintoma clínico, mas a gente não sabe muito o que causa especificamente a doença de Alzheimer. Não deve ser um fator único, já vou antecipando aqui para vocês. É uma doença complexa, multifatorial, e não tem uma única causa definida. O que a gente sabe é que a idade é o principal fator de risco. Então, à medida que nós envelhecemos, aumenta a nossa chance de desenvolver a doença de Alzheimer, que costuma aparecer depois de 65 anos de idade. E eu espero, daqui a poucos anos, mudar esse slide, mas hoje, o que eu posso dizer para vocês é que a gente não tem um método diagnóstico, nem um método terapêutico que funcione para reverter a doença. Então, a gente tem abordagens que eu vou discutir com vocês um pouquinho aqui, mas a gente não tem exatamente um método diagnóstico ou terapêutico que funcione bem. No entanto, a boa notícia é que muitos métodos têm sido desenvolvidos e testados com um razoável grau de acerto, de confiança, mas eles ainda não estão disponíveis na prática clínica. E por que estudar demência, gente? Bom, a população está envelhecendo, então deve-se esperar que aumente o número de casos à medida que o tempo passa. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse slide aqui, para esse gráfico da esquerda, porque a proporção de pessoas com demência em países em desenvolvimento, como é o nosso caso aqui do Brasil, tende a aumentar muito mais do que nos países desenvolvidos. Primeiro, claro, porque a gente está em transição demográfica, então nós estamos tendo cada vez mais idosos, né? Mas também nós estamos sujeitos, por razões históricas e sociais, a contextos de saúde pública e contextos sociais que são mais desafiadores, vamos dizer assim. E como estamos aqui na Firjan, como estamos no Rio, eu acho que é importante a gente destacar que o Rio de Janeiro tem uma preocupação especial nesse assunto, porque é o estado da federação que concentra a maior parte dos idosos, a maior proporção de idosos dentro da sua população. Então, 16%, ou um número próximo disso, da população do estado do Rio de Janeiro tem acima de 60 anos.
que é o oficialmente considerado idoso. Então, a gente tem que ter uma preocupação especial com isso, porque cuidar de um paciente com demência não só traz um problema afetivo, social, né, mas também traz um problema econômico. Os custos que são gastos, o que é gasto, os recursos que são gastos para tratar o paciente com demência, desde cuidadores, medicamentos, assistência médica, etc., são bastante altos. Então, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo e estudar um pouco dessa doença que tende a aumentar em prevalência, né? Se eu só tivesse aqui 2 minutos para falar para vocês sobre a doença de Alzheimer, eu ia mostrar esse gráfico que vocês estão vendo. Ele conta um pouco da história natural, da sequência de eventos que acontece na doença de Alzheimer, antes que os sintomas clínicos apareçam. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é uma curva vermelha subindo, que mostra o acúmulo no nosso cérebro de um peptídeo, de uma proteína, chamada beta-amiloide, que é assim, apelidada de A-beta. Depois desse A-beta, a gente vê um aumento da proteína tau, que, junto com a beta, a tau também causa déficits e problemas, mudanças no nosso cérebro, que levam à perda de memória. Então, além de contar um pouco da história, da sequência de eventos que acontece na doença de Alzheimer, essa figura também indica para a gente uma outra coisa importante, que talvez esteja um pouco subliminar aqui, que é o fato de que muitas coisas ou alguns eventos acontecem no cérebro antes que os sintomas clínicos apareçam. Então, quando o paciente começa a perceber que está perdendo a memória, está tendo dificuldades diárias na vida, e vai procurar um médico, vai procurar um neurologista, algumas modificações no cérebro já aconteceram, e a gente precisa entender, então, o que são essas modificações antes que elas causem sintoma cognitivo, e também precisamos desenvolver métodos diagnósticos que sirvam para a gente detectar a doença quando ela ainda não se manifestou. Então, fazendo uma analogia com câncer, quanto mais cedo você trata um tumor, maior chance de sucesso, de remissão, de sucesso de sobrevida. É a mesma coisa que na doença de Alzheimer. Quanto mais cedo a gente identifica, mais fácil, ou a gente espera que seja mais fácil tratá-la, né? Então, o que causa a doença de Alzheimer, gente? Bom, existe uma preocupação natural, né? Eu sou perguntado sobre isso toda hora, né? Sobre, mas eu tenho um caso de Alzheimer na família, será que eu vou ter Alzheimer, né? Os casos familiares, os casos hereditários, eles são muito raros. Eles correspondem de 1 a 2% dos casos. Isso não exclui, claro, que existam variantes genéticas que aumentem a chance de desenvolver. Mas o fato de você ter uma mãe, um pai, um avô que teve Alzheimer não é definidor de que você vai ter. Mas o que é importante a gente salientar aqui é a alteração no estilo de vida e a nossa qualidade de vida, como ela é importante para a gente manter o nosso cérebro saudável e evitar que desenvolvamos doença de Alzheimer. Bom, processos inflamatórios, obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares são fatores de risco para desenvolvimento de doença de Alzheimer à medida que nós envelhecemos. Então, quem tem obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares na vida adulta, quando envelhecer e se tornar um idoso, tem mais chance de ter Alzheimer. Então, são coisas que a gente pode se preocupar para tentar modificar. São fatores de risco que nós chamamos de modificáveis, né? É claro que diabetes não tem cura até hoje, mas tem gerenciamento, tem forma de monitorar e de tratar, né? Bom, o que causa a doença de Alzheimer, então, gente? É genética? É o ambiente? A resposta simples para vocês aqui, curta, é não sei. Mas a gente sabe que, combinando esses fatores ambientais com as variantes genéticas de risco, a gente pode tentar identificar aquelas pessoas que estão em maior risco para desenvolver a doença de fato, e a gente pode pegar essas informações para tentar voltar um pouco na pesquisa básica e identificar o que a gente pode mudar ou quais são os potenciais alvos terapêuticos que nós podemos identificar para tentar desenvolver fármacos. O objetivo aqui é dar uma palestra um pouco mais ampla, então não vou ficar focando aqui muito em detalhes, mas há vários anos atrás, nós descrevemos um novo mecanismo, vamos chamar assim, que acontece no cérebro de pacientes e que acontece em modelos animais, onde nós estudamos, e que parece levar à perda de memória. Eu contei para vocês há um pouco atrás que tem o acúmulo desse A-beta, desse peptídeo beta-amiloide no cérebro. Ele promove toda uma cascata inflamatória no cérebro. Isso faz com que os neurônios passem a se comunicar mal, as sinapses do nosso cérebro passem a se comunicar de forma inadequada, e isso causa a perda de memória. Esse foi um trabalho que saiu numa revista científica importante na época, foi capa da revista, e que, junto com vários outros trabalhos de outros grupos naquele momento,
estimulou, por exemplo, fazer testes com medicamentos antidiabéticos para pacientes com doença de Alzheimer. Antecipo aqui que os testes estão em andamento, não se recomenda a prescrição de antidiabéticos para pacientes de Alzheimer para tratar o Alzheimer, a não ser que esses pacientes tenham diabetes de fato, mas estimulou testes clínicos que estão em andamento e estão sendo realizados. E nós nos interessamos também por outros fatores que a gente chama de não farmacológicos, e um dos mais conhecidos é o exercício físico. Exercício físico, todo mundo sabe que é bom para o cérebro, é bom para o corpo, evita doenças metabólicas, protege contra alguns tipos de câncer. E, embora nós saibamos quão bom o exercício é, nem todo mundo pratica o nível de exercício adequado, dada a nossa situação de vida moderna e agitada, vamos chamar assim. No entanto, o exercício é uma coisa muito complexa, é uma atividade muito complexa. Mexe com, enfim, podemos imaginar que mexe com músculos, mexe com vários dos nossos órgãos, o exercício induz a liberação de várias moléculas que são importantes no corpo. Então, não é uma atividade simples, vamos chamar assim. E a gente sabe, dos conhecimentos clínicos, que pacientes com estágios iniciais e moderados de Alzheimer, que conseguem se exercitar, lembrando que isso não acontece com todo mundo, porque, geralmente, os idosos têm outros problemas, às vezes, motores e que dificultam a mobilidade, mas os idosos que conseguem se exercitar e estão no estágio inicial, eles têm um progresso da doença mais lento. Então, novamente, não é a cura, eles não são curados, não é uma reversão, mas eles progridem no quadro neurodegenerativo de forma mais lenta. Então, isso já é uma boa notícia e mostra para a gente que deve ter alguma coisa aí que a gente pode usar para tentar ir para, digamos assim, farmácia, para farmacoterapia, para tentar desenvolver um medicamento que funcione. Além disso, a gente sabe que pessoas na vida adulta que se exercitam de forma mais regular, elas têm uma chance menor de desenvolver Alzheimer à medida em que elas envelhecem. Então, mais um motivo para a gente tentar estudar o exercício e ver o que o exercício faz de bom. O exercício faz muitas coisas boas. Um desses mecanismos, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, depende de um hormônio chamado irisina, que foi descrito há 10 anos atrás e que nós mostramos que tem um efeito importante neuroprotetor, ou seja, protege o nosso cérebro contra as mudanças que acontecem na doença de Alzheimer. Esse também foi um trabalho que recebeu bastante destaque, realizado, inclusive, em colaboração com o Instituto DOR, aqui no Rio. E nós vimos, em colaboração com o Instituto DOR, que pacientes de doença de Alzheimer têm menos irisina circulante no sistema nervoso central e que, quando a gente dá irisina para animais de laboratório, para ratinhos de laboratório, que desenvolvem sintomas de Alzheimer, eles melhoram. Então, eles deixam de ter a perda de memória característica da doença de Alzheimer quando eles recebem irisina. Então, é claro que esse é apenas um dos mecanismos que o exercício dispara no corpo, não é a única coisa. A gente tem que, é claro, dar o crédito de que o exercício, novamente, é uma atividade muito complexa, mas com esse trabalho nós mostramos que existe um mecanismo específico através do qual o exercício pode proteger o cérebro contra as mudanças neurodegenerativas. Então, isso aqui dá duas informações para a gente. Dá um potencial alvo terapêutico. Novamente, a irisina ainda não é vendida na farmácia, está longe de ser, por enquanto, mas dá um mecanismo que a gente pode estudar para tentar desenvolver alguma coisa e, principalmente, deveria motivar a gente a fazer mais exercício, porque isso vai proteger o nosso cérebro contra Alzheimer e contra outras doenças e, de brinde, vamos ganhar proteção contra a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Então, com esse mecanismo, a gente continuamos estudando, na verdade, no laboratório, o que está acontecendo, o que a irisina está fazendo, mas isso aqui já é uma proposta pré-clínica interessante para a gente avançar e tentar entender o que está acontecendo na doença de Alzheimer e como que a gente consegue interrompê-la ou revertê-la, que seria o mais interessante, né? Então, esse monte de coisa complicada, letrinha que vocês estão vendo aqui, no final das contas, age para tentar preservar as nossas memórias no nosso cérebro. Tá? Então, por que isso é importante? Como eu acabei de falar, a gente consegue usar essas informações para tentar desenvolver fármacos e reposicionar eventuais fármacos que já estejam disponíveis na clínica para outras doenças. Isso é bom porque economiza tempo de pesquisa, economiza tempo de ensaios clínicos e torna o medicamento acessível de forma mais rápida. E também, claro, a gente consegue desenvolver novos medicamentos, né? Eu, pessoalmente, não acredito que um dia vai existir a pílula do exercício,
de forma que a gente vai tomar um comprimidinho e ficar sentado comendo batata frita, vendo Netflix. Não acho que isso vai existir algum dia, dada a complexidade que o exercício tem, né? Mas a gente pode, inclusive, para alguns casos, usar essas informações para desenvolver fármacos para aquelas pessoas que não conseguem se exercitar e que possam ter algum benefício derivado do exercício, mas, sim, tomando algum comprimido ou um coquetel de comprimidos e possa tratar. Bom, além dessa importância, digamos assim, mais farmacológica e molecular que o exercício tem, esse nosso trabalho ele veio ao mesmo tempo de estudos clínicos, estudos epidemiológicos, na verdade, que testaram a mudança do estilo de vida como uma forma de intervenção para pessoas que estão em risco de demência. E eles viram que, de fato, a combinação de fatores modificáveis no nosso estilo de vida, de fato, protege o cérebro contra a ocorrência de demência. Mas que mudança de estilo de vida é essa, né? É o que está aqui em inglês, né? Não fumar, exercitar, é claro, pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, aquele famoso 30 todo dia, com o descanso do final de semana. Consumir o que eles chamam de Brain Supporting Diet, mas que, na verdade, é uma dieta que é boa para o corpo todo, evitar ultraprocessados, comer mais verduras, legumes e frutas, evitar excesso calórico, consumo baixo ou moderado de álcool, fazer atividades que sejam boas para o cérebro, né, de treinamento cognitivo, e a combinação disso tudo parece ser protetora contra a incidência de demência. Além disso, nós temos algumas boas notícias mais recentemente, né? Novamente, eu falei para vocês que isso não está na clínica ainda, mas a gente sabe que talvez daqui a algum tempo seja possível detectar aquelas mudanças iniciais no cérebro, que são relacionadas ao Alzheimer, com um teste, um exame de sangue. Talvez a gente consiga, aí no DASA, nos laboratórios aí disponíveis, e fazer um exame de sangue e detectar se nós estamos tendo aquele acúmulo de beta-amiloide no cérebro. É claro que isso não está disponível clinicamente ainda. Recentemente, nós tivemos um teste aprovado aqui no Brasil pela Anvisa, mas eu acho que a cautela que é necessária aqui é que não deve ser um teste que todo mundo que está esquecendo alguma coisa saia correndo para fazer. Primeiro, porque ele é muito caro. Segundo, porque ele não é tão informativo assim se você não tem outras características clínicas associadas. Então, é importante sempre ter um acompanhamento de um bom neurologista, especialmente em idosos. Além disso, eu falei para vocês que a gente ainda não tem nenhuma terapia efetiva para a doença de Alzheimer, mas acho que a gente está avançando. Por exemplo, nos últimos 2 anos, nós tivemos 2 novos medicamentos, que são anticorpos monoclonais, no que a gente chama de imunoterapia, contra aquele beta-amiloide, que mostraram algum benefício para pacientes. Então, a gente tem esse lecanemab, e agora, em julho, no Congresso de Alzheimer, que teve na Holanda, apresentaram-se os resultados do donanemab, que é um outro medicamento para combater aquele beta-amiloide. E os pacientes que tomaram donanemab por 76 semanas, eles tiveram um declínio mais devagar da doença. Então, esses são os 2 primeiros medicamentos que, assim, de uma forma mais confiável, retardam o declínio, retardam o prejuízo cognitivo que o paciente tem. Então, o paciente decai mais rápido. Então, isso é uma boa notícia, porque, embora, novamente, não seja a cura, é certamente um sinal de que nós estamos avançando no nosso entendimento e no desenvolvimento de terapias efetivas para a doença. Bom, então, isso é boa notícia, mas a gente pode tentar melhorar algumas coisas e melhorar esses resultados, inclusive, e eu acho, pessoalmente, que a gente precisa investir em outras abordagens, além de combater o beta-amiloide, para tentar ter uma terapia combinada, digamos assim, que possa, de fato, ter um resultado melhor para pacientes. Além de a gente ter essas boas notícias, a gente tem que ver 2 coisas com cautela aqui. A primeira é que, por vezes, esses medicamentos aprovados eles causam alguns efeitos colaterais. Um desses efeitos importantes a gente conhece como ARIA, que, na verdade, são edemas cerebrais, que são detectados por exames de ressonância e que podem ter consequências importantes para os pacientes. Mas é uma questão difícil, é claro. Se você tem um paciente que está sofrendo com declínio cognitivo e tem uma chance razoável de ARIA, talvez ainda assim o medicamento seja benéfico, se você pesar o benefício versus o risco. A outra coisa que a gente precisa entender, e isso é muito pertinente e caro para a gente aqui no Brasil, relevante, é que a gente tem uma população etnicamente misturada e diferente dos europeus e norte-americanos, né? Muitos desses estudos são feitos e patrocinados
por indústrias norte-americanas e que estudam, naturalmente, a população americana ou europeia. E, como vocês podem ver aqui nesse gráfico da direita, quanto mais deslocado para a esquerda aqui, né, mais favorável o uso do medicamento naquela população. Quando eles estratificaram, a gente vê uma diferença grande. Por exemplo, a população negra ela tem uma variação muito grande no efeito do medicamento. Então, o que funciona muito bem, por exemplo, para populações, vamos dizer que brancas, às vezes não funciona muito bem, ou funciona com uma variação maior para populações de outras etnias. Então, como a gente tem essa questão étnica aqui no Brasil, a gente precisa também investigar medicamentos que sejam úteis para a nossa população, né? Bom, a gente continua estudando os mecanismos do exercício, a gente tem tido algum destaque nesse sentido, e eu acho que hoje, em 2023, a gente já consegue ter uma clareza de que envelhecer não significa estar condenado a ter demência, que era uma preocupação grande e era um evento grande na vida de qualquer pessoa que envelhecia há um tempo atrás, porque a gente consegue ter abordagens, digamos assim, que pelo menos previnem ou diminuem o nosso risco de ter demência. Então, mudar o estilo de vida é uma delas. Claro, a gente não consegue mudar hoje facilmente nossa genética, mas mudar o estilo de vida é uma delas e a gente precisa propagar essa informação, a gente precisa propagar isso como política de saúde pública, né? Em termos da irisina, que a gente vem estudando, acho que a gente precisa tentar entender como que ela atua no cérebro e se testar novos alvos relacionados à irisina, e a gente precisa houve uma menção aqui mais cedo ao Complexo Econômico Industrial da Saúde, a gente precisa ter no Brasil uma capacidade de pegar esse tipo de informação para Alzheimer e para outras doenças e também projetar isso para fazer testes clínicos. Então, sair de uma informação de ciência básica e desenvolver algo que possa ser aplicado na nossa população. Isso é uma discussão que a gente precisa ter em termos de saúde pública. Para que a gente tenha, claro, momentos felizes com os nossos netos, bisnetos, e tenhamos um envelhecimento saudável e lembremos deles, né, que é uma característica que é perdida na doença de Alzheimer. Bom, nos 8 ou 7 minutos aqui que me restam, eu queria discutir um pouco com vocês, dentro da proposta desse seminário, dessa sessão, como é que vai ser esse cérebro do futuro. Então, até agora, eu espero ter convencido vocês de que é possível tomar atitudes que previnam ou que, pelo menos, diminuam a chance de que desenvolvamos demência. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter em menor escala nesse momento. Mas acho que a gente tem outras preocupações que a gente tem que discutir para o futuro. Nós saímos de uma situação muito analógica, com rádio, televisão de tubo, livros que eram lidos, né, com mais frequência, jornais que também eram lidos, para uma situação moderna, que já acontece hoje em 2023, onde a gente tem assistente virtual, digital, uma infinidade de streaming, iPhone, celular, Kindle, um relógio que monitora nossos batimentos cardíacos. Então, toda essa modernidade ela parece positiva, né? E ela é positiva. São tecnologias que ajudam a gente a fazer as coisas de forma mais eficiente, às vezes a monitorar a saúde, como o Cave mencionou aqui na palestra anterior. Só que isso também tira esforço cognitivo da gente. Então, para várias coisas, a gente não precisa mais decorar número de telefone, pensar, saber informações. Então, são preocupações que a gente tem que ter para a gente não deixar de estimular a nossa capacidade cognitiva. Então, antigamente, a gente achava ou se projetava que a interface cérebro-máquina ia ser uma coisa desse tipo, né? Alguma coisa que você ia ligar na cabeça, cheia de cabos, etc., né? Só que, hoje em dia, a gente vê que está mais para isso aqui. Então, a gente tem tudo wireless, a gente fala com a Alexa, a gente, enfim, fala com a Siri, e são repositórios externos de informação, e isso diminui, digamos assim, nossa capacidade de treinamento cognitivo com as nossas tarefas diárias. Além de que isso aumenta consideravelmente a nossa produtividade, entre aspas, de forma que isso pode aumentar o nosso estresse social, psicológico, que é um fator importante que a gente tem que considerar quando a gente fala de doenças do cérebro. E essa interface cérebro-máquina é verdade desde que a gente é bebê, atualmente, né? Nós, que estamos aqui nessa audiência, provavelmente não pegamos essa realidade, mas os nossos filhos, netos, vivem essa realidade e é muito conveniente. Você pega seu filho que está chorando, dá um iPad para ele, ele vai lá, vê o desenho que ele quer ver, e fica tudo bem, você consegue fazer suas outras atividades. No entanto, a gente precisa tentar entender um pouco melhor de como é a consequência dessa interface cérebro-máquina wireless
desde criança para o desenvolvimento desses jovens, né? Outra coisa que avançou bastante é que antigamente nós consultávamos informação em enciclopédia, hoje a gente tem inteligência artificial dando informações para a gente. Bom, antigamente a gente era obrigado a prestar atenção nas aulas, hoje em dia, meus alunos de graduação, por exemplo, parte da aula eles estão mexendo no celular, falando nas redes sociais e etc., né? Eu dou aula para graduação de bioquímica, que é uma disciplina considerada chata, então os alunos já não chegam com muito interesse, assim, de forma geral, e antigamente eles tinham que saber essas rotas metabólicas, por exemplo, isso aqui é o ciclo da ureia, eles tinham que decorar como isso acontecia. Hoje, eles não precisam mais decorar, porque essa informação está na Wikipedia, essa informação está uma busca de menos de 2 segundos no Google, você consegue achar essas informações. Se eu fizer eles decorarem esse ciclo da ureia, é isso que acontece. Vai todo mundo dormir na minha aula. Então, isso gera novas implicações para como a gente dá nossas aulas, para como o ensino acontece. Então, o ensino ele não pode ficar dissociado da modernidade e do que a gente está vendo de, enfim, evolução tecnológica na nossa sociedade. E isso, claro, tem implicações para o cérebro, que eu acho que podem ser benéficas. Então, a gente não precisa fazer os alunos decorarem uma coisa que tem informação disponível, mas eles precisam saber pensar e saber utilizar a informação necessária de acordo com a demanda. Além disso, e estou concluindo, é importante a gente pensar sobre o excesso de uso de mídias, de redes sociais, e o impacto disso na saúde mental, né? Isso são consequências que nós já estamos vivendo hoje, especialmente agora com a pandemia, com essa novidade indesejada, e que a gente precisa pensar como que a gente vai cuidar da saúde mental dessas crianças, adolescentes e adultos que passaram por esse período de pandemia e que hoje também estão viciadas em redes sociais, que gera questões psicológicas super importantes, né? Além disso, a gente tem que pensar como que a gente vai usar informações e como é que a gente vai usar a neurociência e as inovações tecnológicas para questões sociais, jurídicas e éticas. Por exemplo, tem um caso famoso recentemente que um advogado usou o ChatGPT e o ChatGPT deu fontes falsas que foram usadas, jurisprudências falsas que foram usadas no processo, e isso gera uma discussão importante. Muitas dessas coisas, eu e um grupo de cientistas relacionados à Sociedade Americana de Neurociências, escrevemos uma perspectiva em 2020, que saiu no início de 2020, né? E é super interessante, quem tiver interesse de ler, eu recomendo, mas depois eu fui fazer o exercício, na verdade, de usar o ChatGPT para perguntar o tema dessa palestra, né? Que poderia até facilitar a minha vida, né? E, curiosamente, vários desses pontos estão cobertos naquilo que a gente escreveu lá em 2020, que levamos meses escrevendo. O ChatGPT me deu a resposta em 10 segundos, ou menos. Então, só para vocês verem esse exercício que eu fiz, para vocês pensarem em como essas implicações precisam ser discutidas e consideradas, e como que a gente precisa usar, então, o nosso cérebro, continuar estimulando o nosso cérebro para que nós não deixemos de ser úteis e para que nós possamos ter, na verdade, um cérebro saudável no envelhecimento, até porque estimulação cognitiva é um fator importante para manter o cérebro ativo e prevenir demência. Bom, essas são as conclusões que eu coloquei aqui por escrito, mas que eu já acabei de mencionar para vocês. São aspectos importantes que a gente precisa discutir. Quero agradecer ao meu time de pesquisa e colaboradores, financiadores da nossa pesquisa, agências de financiamento da nossa pesquisa, parte do meu grupo de pesquisa aqui. Deixo o meu contato para quem quiser depois entrar em contato comigo, mas também estou aqui à disposição para responder eventuais dúvidas e comentários que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção. Está aqui no sábado à tarde, no Rio de Janeiro, né? E muito obrigado. Michel, a gente vai ter 10 minutinhos agora, mais ou menos, para quem quiser fazer perguntas para ele. Já tem pergunta ali, levanta a mão, o pessoal vai estar distribuindo os microfones. Oi, boa tarde, parabéns pela excelente palestra. Eu queria saber de você se já existe algum tipo de estudo promissor e o que você acha também sobre conexão do intestino, assim, problemas intestinais, a microbiota intestinal com o aumento de riscos de doença de Alzheimer. Essa é uma ótima pergunta que eu venho recebendo assim, com muita frequência, porque é muito pertinente. Tem alguns estudos mostrando que alterações na microbiota causam repercussões no cérebro, tanto em termos de comportamento cognitivo, vamos colocar assim, mas também em termos de humor, né?
Ainda não tem... Vai sair um estudo em breve, que eu estou sabendo, mostrando uma associação epidemiológica em humanos, mas ainda não tem uma conexão tão forte ainda. Certamente a microbiota é muito importante para muita coisa. Claro que a gente tem que ter cuidado um pouco com um certo hype que tem para cada novidade que aparece. Quando nós tínhamos o projeto Genoma, lá em 2000, enfim, 90 e pouco, 2000, se achava que descobrir o genoma, sequenciar o genoma, ia curar todas as doenças. A gente sabe que ajudou muito, ajudou bastante coisa, mas não curou todas as doenças até agora. Então, a microbiota agora intestinal tem sido associada com todas as doenças. Também não vai curar todas as doenças, mas certamente, quando a gente chegar no equilíbrio de conhecimento, a gente vai saber, eu acho, vamos descobrir que ela é importante, sim, para regular. Por isso, regular o cérebro. Por isso, eu acho que é importante manter uma alimentação adequada, fazer exercício físico, porque também regula a microbiota intestinal, e estresse psicológico também regula a microbiota intestinal. Então, tomar esses cuidados com a nossa qualidade de vida acaba sendo importante para manter o nosso cérebro funcionando bem, nosso intestino funcionando bem e a conexão dos dois de forma adequada. Mais alguém tem pergunta para o Michel? Tem aqui, ó. O pessoal vai te trazer o microfone aqui na frente. Isso. Parabéns, Michel, pelo seu estudo. Muito legal. Dá muita luz nos cuidados que a gente precisa tomar. Às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode. Muitos de nós não podem nada disso aí, desses cuidados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da meditação, do foco da meditação, né? É um exercício também. Essa é uma ótima pergunta. Nós, enfim, por muitos anos, nós tivemos vários assuntos um pouco, vamos chamar assim, negligenciados na pesquisa. Eu acho que, vamos chamar dessa medicina alternativa, talvez sofra um pouco com isso. Meditação, mindfulness, né, que tem sido bem propagado, yoga e outras coisas. Mas tem estudos bastante importantes, embora não tenham sido publicados em revistas de grande prestígio, mostrando efeitos positivos da meditação no cérebro. Então, no aumento de foco, em evitar um pouco ansiedade e depressão, né? Amenizar os sintomas da ansiedade e depressão. E eu não tenho certeza que já tem muita coisa clara em demência, em Alzheimer. Mas talvez seja um fator importante protetor, né? E acho que essa é uma das áreas que a gente tem que estudar. Afora, né, enfim, coisas que realmente são, obviamente, pseudociência, como ozonioterapia, homeopatia, etc., eu acho que meditação, yoga e esse tipo de atividade integrativa, vamos chamar assim, que é usada há muito tempo. Hoje nós falou-se aqui de psicodélicos, que também é um assunto que agora que está sendo mais estudado. Tudo isso a gente precisa estudar como possibilidade terapêutica, no mínimo adjuvante, em quadros de demência e também na prevenção dela. Mas são coisas que eu não sei se tem estudo clínico muito feito e conclusivo até hoje, mas eu sei que meditação e yoga tem estudos clínicos mostrando quadros de melhora da plasticidade cerebral e também de sintomas de ansiedade e depressão. Mais alguém tem pergunta para o Michel? Não? Quero te agradecer, Michel Lourenço. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o Michel, gente.